TMNT Shredder's Revenge é um beat'em up para até 6 jogadores e foi desenvolvido pela Tribute Games, que é um estúdio independente de ex-funcionários da Ubisoft que tem membros-chave do desenvolvimento de jogos lendários como Scott Pilgrim e TMNT de Game Boy Advance. Nesse retorno épico das tartarugas, o jogo Turtles in Time do Super Nintendo e o Hyperstone Rush do Mega Drive foram grandes inspirações. A primeira coisa que chama atenção ao abrir o jogo é a fantástica abertura animada, que é praticamente um padrão em todo jogo produzido pela Dotemu. A abertura lembra muito a série animada de TV dos anos 90, só que com efeitos modernos. A música tema dessa vez é cantada por Mike Patton, vocalista da lendária banda Faith No More. O jogo possui dois modos padrão, História e Arcade. Em ambos é possível acompanhar a história completa do jogo, que remete muitas histórias antigas onde o clã do pé tenta sempre roubar a Estátua da Liberdade. Só que dessa vez eles anunciam na TV que ao invés de roubar a estátua eles vão mudá-la. E essa história vai se desenrolando entre as fases, por meio de pequenas cenas e também dentro das fases, onde os ninjas estão sempre fazendo alguma coisa que se conecta com o objetivo geral do clã. Ao selecionar personagens temos 6 opções inicialmente: Leonardo, Rafael, Michelangelo, Donatello, April e Sprinter. O sétimo personagem, Casey, é desbloqueado ao terminar o jogo. A diferença entre os personagens parece ser bem pequena por não seguirem estereótipos comuns de beat'em up, porém cada um tem valores diferentes de alcance, velocidade e força. Além disso, cada um tem animações próprias para cada tipo de ataque, com diferentes cadências, propriedades e números de hits, trazendo uma personalidade única para cada um deles, além de terem ataques especiais em área que funcionam de forma diferente, como por exemplo o especial do Leonardo é um simples golpe rápido em uma única área, enquanto o do Rafael é um giro que pode ser controlado e tem um alcance muito maior. E Donatello atinge uma única área, mas puxa inimigos para dentro da área de efeito. A jogabilidade traz muitas novidades em comparação com os títulos da Konami, como simplificações de ações e também elementos modernos. Temos botões para atacar, pular, especial, esquiva, provocar, reviver e mostrar jogadores. Além disso, tem diversos comandos de botões para executar ações diferentes, como apertar para frente 2 vezes para correr, 2 tipos de ataque de corrida, ataque antiaéreo, entre outras coisas. Algumas mecânicas de Scott Pilgrim foram implementadas, como a de animar, que é usada para compartilhar um pouco de vida com outro jogador que está com menos vida, e também a ação de reviver outros jogadores enquanto o contador de reviver estiver ativo. Além das ações individuais, é possível também fazer ataques em equipe, como o ataque sanduíche, onde 2 jogadores de direções opostas de um inimigo atacam simultaneamente. Tem também a rebatida de home run, que rebate o inimigo atirado por outro jogador, e a rotação tubular, que ocorre quando um jogador dá a voadora no amigo que está atacando ao mesmo tempo. Nesse caso, o jogador que está no chão pega o outro no meio da voadora e arremessa para frente como um projétil, acertando todos os inimigos do caminho. As interações de multiplayer ficaram incríveis e é justamente onde o jogo fica mais divertido. É um excelente jogo para jogar sozinho, porém o brilho real dele é no multiplayer. Não só pela bagunça maravilhosa que é poder jogar com 6 jogadores, mas também pelo fato de poder jogar com amigos através do crossplay. Além do jogo ser Play Anywhere, é possível vincular sua conta da Epic Games e jogar com amigos de outras plataformas. Além disso, é possível que jogadores entrem no jogo em qualquer momento no meio da partida, sem necessidade de esperar uma fase inteira acabar.
Ao adicionar mais jogadores, o número de inimigos dobra, e quanto mais amigos e inimigos na tela, mais caos é gerado e ao mesmo tempo mais divertido fica. Ao iniciar o jogo no modo história ou arcade, é mostrado um tutorial com as ações possíveis do jogo, que eu recomendo não pular. Tanto o modo história como o arcade possuem 16 fases e em média um tempo de 2 horas para concluir. No modo história, os personagens possuem um sistema de level que faz com que sejam desbloqueados novos golpes, mais barras de energia e mais vida. É possível ter no máximo 3 barras de energia para as especiais, podendo enchi-las combando inimigos ou apertando o botão de provocação, que enche uma barra inteira, mas apenas se a barra estiver vazia, e não enche mais do que uma. Sem provocações, a barra de energia enche na medida que se bate nos inimigos, mas o progresso da barra é perdido caso você seja acertado antes de completá-la. Outra diferença no modo história são os coletáveis e personagens escondidos que lhe dão missões que ajudam a aumentar sua pontuação. Cada personagem pede uma certa quantidade de itens que ficam escondidos em objetos pelas fases. Todos eles são aparições de personagens do desenho dos anos 80. O modo história também tem um mapa listando as missões, onde você pode ir e voltar nas fases que quiser e completar desafios, igual o Scott Pilgrim. Os desafios, de forma geral, não contam para conquistas, mas ficam como algo para a satisfação pessoal dos jogadores. E eles vão desde passar de uma fase acertando inimigos com especial, até algo mais hardcore como passar de uma fase inteira sem perder vida. O modo arcade é uma forma um pouco mais simples do modo história. Ele ainda possui as animações da história, mas não possui sistema de level, fazendo com que todos os golpes estejam liberados logo de cara. Ao derrotar inimigos e juntando pontos, é possível ganhar mais vidas, mas caso perca todas elas, o jogador ainda possui 3 continues para ajudar. Mas cuidado, ao jogar com amigos, os 3 continues são compartilhados. Outra coisa legal do modo arcade é que tem opções de customização para mudar elementos de gameplay, podendo deixar o jogo mais difícil ou mais fácil. A única coisa do modo arcade que é uma grande decepção é a sua duração. O jogo é tão longo quanto o modo história, o que é basicamente desencorajador, mesmo o jogo sendo tão divertido. Entre as fases temos cenários clássicos e um monte de referências aos jogos, filmes e séries animadas antigas dos Tartarugas. Se você é fã das Tartarugas Ninja e já consumiu qualquer um desses conteúdos, vai se sentir em casa com tanta referência. A quantidade de detalhes é absurda. Os ninjas do clã do pé estão sempre fazendo algo no cenário quando você chega. Coisas como o programa de culinária ou roubar peças de carros, entre outras diversas coisas. Os chefes também aparecem de vez em quando fazendo algo na tela, algumas vezes dando a sensação de uma perseguição real antes da batalha de chefe no final da fase. Os inimigos do jogo se diferenciam em sua maioria pelas cores diferentes de ninja, onde cada tipo de ninja possui armas e golpes diferentes, diversificando bastante o modo de enfrentá-los. Além dos ninjas, também tem os robôs e os homens de pedra. Os chefes são todos reconhecíveis como Bebop, Rocksteady, Baxter e Cabeça de Metal, por exemplo. Boa parte deles é possível aprender seus padrões e fazer uma boa luta. Porém, alguns em específico foram muito mal balanceados e dão pouca chance de ataque e contra-atacam já no primeiro golpe que recebem. Além também de terem uma hitbox enorme, o que é bem frustrante e estraga a experiência de enfrentá-los sozinho. A trilha sonora foi composta por Ty Lopes, que também fez a trilha sonora do Sonic Mania e da DLC Mr. X Nightmare de Street of Rage 4. De forma geral, as músicas lembram bastante o Turtles in Time e o Whipstone Heist, além de ter elementos das músicas da série animada também. São músicas novas, mas soam muito como as antigas em seus instrumentos e efeitos utilizados. Todas elas são muito boas e ficam na cabeça. É muito difícil decidir qual delas é a melhor. Entre as músicas com apelo clássico, tem algumas cantadas com uma pegada de hip hop, onde temos a participação de Anton Corazza, Johnny Atman, Raik Moon, Ghostface Killah e Mega Ran. Recentemente o jogo recebeu uma atualização com conteúdo adicional, trazendo de graça algumas paletas de cores para todos os personagens. As paletas remetem a versões diferentes dele de mídias diferentes, como desenhos, filmes e HQs. Ao todo são 35 paletas novas entre todos os personagens. E além dessa atualização, também foi lançada uma DLC com mais paletas desbloqueáveis. A DLC Dimension Shell Shock traz um modo de sobrevivência, 2 personagens novos e 45 paletas novas. Os personagens novos são o Sag Yugimbo e Karai. O Sag, além de ser um excelente personagem de alcance alto, é o único que possui combos aéreos, ainda com a possibilidade de cancelar com o pulo e combar novamente.
Enquanto isso, o Karai tem alguns dos melhores especiais do jogo, além de ter um excelente golpe de ascensão como o da April e é a única com uma esquiva de teleporte. O modo de sobrevivência tem uma história de introdução e um objetivo que leva a uma cutscene final. O jogador precisa viajar entre dimensões para coletar fragmentos de cristais para restaurar o cristal principal de cada dimensão. No final de cada onda de inimigos, os jogadores podem escolher entre fragmentos de cristais ou uma característica que traz vantagens ou às vezes desvantagens ao mesmo tempo. Algumas vezes é possível se transformar em chefes também, tendo à sua disposição todos os seus movimentos, além de ter uma segunda barra de vida. Assim que o cristal da dimensão atual é restaurado, os jogadores são teleportados para a próxima dimensão, até encontrar o chefe principal, que é uma versão mais fraca do Destruidor. Ao derrotá-lo, é possível ver a cena final do modo sobrevivência voltando ao início ou perdendo o jogo. Também é possível continuar o jogo enfrentando inimigos cada vez mais difíceis. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge é super recomendado para jogar tanto com amigos quanto com a família, e está disponível para Xbox, PlayStation, Switch e PC. Eu usei a versão de Xbox para fazer essa análise e agradeço a Masamune por confiar no meu trabalho e CD aqui do jogo.